Mídia. O que lhe vem à cabeça ao ouvir essa palavra? Na definição do dicionário, é um conjunto de diversos meios de comunicação com o objetivo de transmitir informações e conteúdos. Mas você sabe que ela é muito mais que isso. A mídia diverte, critica, faz-nos chorar, traz entretenimento e sabemos que está diretamente ligada à imprensa. A imprensa é o veículo de comunicação derivado da mídia, centralizada apenas no jornalismo e noticiário. Também falando sobre o Vietnã. Mas as questões que envolveram guerras a partir dos anos 80, dos anos 90, 2000, elas já foram testemunhadas pela televisão, já foi ao vivo. O primeiro bombardeio dos Estados Unidos no Iraque já foi transmissão ao vivo. O segundo conflito era em HD. A gente estava vendo naquele instante as bombas explodindo, iluminado e tudo. Agora vamos voltar um pouco no tempo. Dia 11, mês setembro do ano 2001. O mundo para com a notícia ao ataque do World Trade Center. Estados Unidos, a maior potência mundial, em pânico diante da quantidade de vítimas e da agressividade do ataque. Hoje, somos uma nação que foi despertada para o perigo. Fomos chamados para cumprir a liberdade. E o nosso pesar pelas vítimas se transformou em ódio. E esse ódio se transformou em justiça. Pois saibam que a justiça será feita. Nesse documentário você irá perceber que a mídia fez e fará de tudo para proteger informações que ameacem a soberania do governo americano. Roger that. Hostage has escaped. Início de 2001. Serviços de inteligência britânica alertam os Estados Unidos de um possível ataque vindo dos integrantes do grupo conhecido como Al-Qaeda. No entanto, Bush e os demais membros do Pentágono duvidaram que alguém ousasse atacar um país tão poderoso contra os Estados Unidos. E os Estados Unidos, que não poderia ficar de fora dessa festa, né? Como é um país onde a indústria chegou com toda a força, né, a partir de 1850, e é um país que logo percebeu o sentido de produzir armas. E praticamente, assim, essa notícia a gente já tem desde a Guerra Civil, né, da Guerra de Secessão, que é uma guerra onde já havia indústria de armas nos Estados Unidos. Nós temos um vasto arsenal, além de soldados com experiência em combate, tanques, caças, submarinos e veículos híbridos. Podemos enfrentar qualquer coisa. No entanto, através de 2 Boeing 757 e 2 767, foi provado exatamente o contrário. 246, 125, 2606. Você sabe o que significa isso? É o número de mortes nos aviões, no Pentágono e na cidade. Foi um terrível inferno no planeta Terra. O dia mais sombrio da história dos Estados Unidos estava acontecendo diante dos olhos do mundo e do presidente. Após alguns meses, deu-se início ao previsível próximo passo americano: a retaliação. Bush estava pronto para iniciar uma guerra ao terrorismo e teria fortes aliadas, a imprensa e, consequentemente, a mídia. A imprensa queria transformar os Estados Unidos na figura de uma criança inocente e o líder da Al-Qaeda, Osama Bin Laden, em um demônio de 8 cabeças. Porém, ao decorrer dos dias e meses, essa visão estaria começando a se deturpar. Quanto os Estados Unidos gastou em armamento e tecnologia após o 11 de setembro de 2001? Estima-se que esse valor
até 2015 tenha chegado a 3,3 trilhões de dólares. O desenvolvimento de armas, submarinos, helicópteros, tanques e até drones. Essa é uma questão que está ligada diretamente à questão econômica americana, que fomenta a indústria e o comércio de armas. Um mês depois dos ataques, a maior potência global estava iniciando um ataque a um país que sofria à beira da miséria, da fome e da pobreza. No entanto, a mídia fez questão de criar uma imagem do Afeganistão como um adversário à altura dos Estados Unidos. Nós iríamos atacar com todas as nossas forças, e que esses ataques sirvam de exemplo para todos esses bárbaros que querem acabar com a paz mundial. Sabe quando você está andando em algum lugar e de repente se perde do caminho e percebe que está em um ambiente desconhecido? Bom, se você já sentiu isso, então você entende o que o exército americano sentiu quando começou as suas operações no Afeganistão. Basicamente, o terrorismo ele tem a causa, porque a história ela trabalha em cima de causas e, né, as causas, os fatos e as consequências. Né? A gente estuda a história na intenção de não repetir erros do passado e de poder planejar melhor o futuro. Para isso se a gente permeia a história. Né? A gente sabe as causas do terrorismo. E a gente sabe as consequências, mas os fatos no meio sempre é misterioso. A gente sabe que são grupos bem financiados e que eles atacam aquilo que são os chamados infiéis. Né? Se vocês recuarem no tempo e estudarem o islamismo nos primeiros 1000 anos da era histórica, pós-Cristo, vocês vão entender que ali dizia, né, que todos aqueles que não fossem do Islã, não defendessem Allah, eles seriam os infiéis. E a Guerra Santa teria que obrigar que o infiel se tornasse infiel, e aí ele seria um muçulmano, não islâmico, que se converte. Então essa Guerra Santa foi trazida para os tempos atuais. Então esses terroristas, eles acreditam, por isso que eu estou dizendo, a causa que eles defendem, para eles é a causa religiosa. Então quem não é fiel, quem não é só Allah é Deus e Maomé é profeta, ele precisa ser liquidado, exterminado, morto. Né? Donald Rumsfeld disse que devemos agir rápido, atacar bases e cavernas terroristas, localizar os líderes da Al-Qaeda e estabelecer um perímetro. Nesse momento, a mídia queria demonstrar que os americanos tinham total controle da situação, porém não era bem assim. Osama estava desaparecido e poucos membros da Al-Qaeda haviam sido encontrados. Sabendo disso, os americanos começaram um dos mais vergonhosos ataques da história. Apesar de Bush estar determinado a erradicar o terrorismo, a mídia começou a criar uma imagem deteriorada dos muçulmanos, como se todos nós que professamos a fé islâmica fôssemos extremistas praticantes do terrorismo. Após a vergonhosa notícia de que Osama Bin Laden estava localizado, a imprensa, através dos noticiários, começou a criar uma visão negativa do islamismo e o país se tornou algo anti-muçulmanos. Os americanos estavam cometendo brutalidades no território afegão. Ataques a casamentos, torturas, ataques a inocentes. Eles chegaram ao ponto de atacar as suas próprias bases. Como podemos perceber, a mídia omitiu fatos sob ordem do governo americano, além da mídia brasileira não tomar nenhuma posição sobre os acontecimentos. Basicamente, ela apenas traduziu as notícias americanas. Os Estados Unidos está fazendo no Afeganistão vai contra os direitos humanos. Isso se tornou uma guerra não contra terroristas, mas contra muçulmanos. Precisamos exigir o cessar-fogo americano, antes que isso saia do nosso controle. Se você fez o dever de casa, deve saber que os Estados Unidos praticamente sustentam a ONU. Sabendo disso, os americanos passaram por cima da ONU e dos direitos humanos e continuaram seus ataques ao Oriente Médio. Provavelmente muitas informações vistas aqui nesse documentário você desconhecia. Isso é exatamente o que a mídia quer que aconteça com você. Você só deve saber o necessário, algo que ameace a potência deve ser omitida para não prejudicar a figura correta da nação. Não,
Não esquecerei a ferida causada a este país ou aqueles que a infligiram. Não recuarei, não repousarei e não vacilarei na batalha pela liberdade e segurança do povo dos Estados Unidos. O curso do conflito ainda não é conhecido, mas seu desfecho é certo. Liberdade, medo, justiça e crueldade sempre estiveram em guerra, e sabemos que Deus não é neutro entre eles. Como você pode ver, até o próprio Deus é colocado em questão quando a imprensa acha alguém para odiar. To decide that the things that I tried were in my life just to get high on. When I sit alone, come get a little known, but I need more than myself this time. Step from the road to the sea to the sky, and I do believe